Graças à sua localização espetacular e até mística, Machu Picchu, que significa Montanha Velha ou Pássaro Velho, é sem dúvida o sítio arqueológico mais famoso do continente americano. Por ser remota, nunca foi achada pelos conquistadores e permaneceu desconhecida até o início do século XX. Em 1911, Hiram Bingham, historiador americano, descobriu por acaso o local abandonado ao visitar a área. Mesmo com anos de estudo e trabalhos recentes, nosso conhecimento de Machu Picchu é superficial. Mesmo hoje, arqueólogos ainda dependem de hipóteses e especulações sobre sua provável função. Mais de 170 edifícios foram descobertos, mostrando a época suntuosa do Inca Pachacutec. Uma rocha sagrada, de 7 por 3 metros, esculpida como a montanha e dedicada ao espírito da montanha. Na área industrial, encontramos morteiros para moer milho. Esta área era para uso doméstico e de artesãos. Mais adiante, a área da prisão é um labirinto de celas, nichos e passagens subterrâneas. Aqui, a precisão e o trabalho de transporte e ajuste da pedra deixam os arqueólogos perplexos. Não ajuda o fato de os incas não terem escrita, nem registros do trabalho. Segue um mistério. Quando o explorador americano chegou em 1911, seu guia era um menino de 10 anos. Juntos, subiram os terraços incas até as muralhas de Machu Picchu. A vegetação tropical cobria quase as ruínas, mas a cidade estava bem preservada. Bingham escreveu, pasmo. Era difícil ver as paredes, pois as pedras estavam há séculos cobertas por árvores e musgo. Mas entre a vegetação, algumas paredes eram visíveis, feitas de blocos de granito de precisão. Eu vi templos, residências reais, um grande palácio. Foi como um sonho. No local de Machu Picchu, a única arquitetura circular é o Templo do Sol. Esta torre provavelmente estudava estrelas. Por baixo, há uma caverna natural, provável tumba real. Possui um altar em forma de escada e nichos sagrados bem trabalhados. Os incas eram os maiores peritos em arquitetura lítica. O Templo do Condor, por exemplo, tem uma escultura da cabeça do condor e duas rochas que são suas asas abertas. Na cultura inca, o condor simbolizava a punição. Esta rocha era um local de sacrifício. Animal ou humano, ninguém sabe. Os incas só praticavam o sacrifício humano em tempos de grande dificuldade, quando o inca estava doente ou morria, por exemplo, ou quando enfrentavam grandes desastres naturais. O objetivo era apaziguar os deuses. Os homens, mulheres ou crianças sacrificados vinham das províncias ocupadas, sempre saudáveis e de grande beleza física. Antes do sacrifício, davam cerveja e coca para entorpecer os sentidos da criança. Em homenagem à criança, o sacerdote realizava rituais para acompanhar seu espírito em sua jornada. O templo principal e a casa do sumo sacerdote ficam em lados opostos da praça sagrada, dando-nos uma ideia do poder da religião na cultura inca.
O estado deteriorado do lado direito traseiro do templo nos lembra que este local está numa zona sísmica, o que gera preocupação para o futuro do turismo em Machu Picchu. A Intihuatana é o ponto mais alto e misterioso da cidade. Este é o destino final, a razão para viajar até os confins da Terra. A palavra Quichua, Intihuatana, que significa ponto de amarração do Sol, refere-se ao pilar esculpido na rocha. Astrônomos incas usavam as faces do pilar para prever solstícios, organizando o calendário agrícola conforme o retorno dos longos dias de verão. No topo, a cabana do guardião da rocha funerária, uma das poucas construções restauradas. Este edifício era um posto de guarda na entrada da cidadela. Por ser um mirante, oferece vista magnífica de todo o sítio de Machu Picchu. O Colossal Karnak é um dos maiores complexos religiosos mundiais, com incrível diversidade arquitetônica. À direita do Nilo, ao norte de Luxor, o complexo estende-se por mais de 2 km². O complexo, Patrimônio Mundial da Unesco, tem vários templos em 3 recintos separados. Antigamente, havia cais onde atracavam rebocadores e embarcações para grandes cerimônias no Nilo. O cais se estende até o Dromos. Este é um corredor processional. De cada lado, crioesfinges. Entre as pernas, estatuetas originalmente com nomes de Tutmés IV e Amenhotep III. Ramsés II o substituiu pelo seu. Para entrar no recinto, passa-se pelo primeiro pilone, que leva ao pátio inicial. Neste local, onde tempo e espaço se confundem, arqueólogos tentam desvendar quais pedras de monumentos antigos foram reutilizadas e onde. Achamos ruínas de 2 templos menores, um pátio ou monumentos mais antigos. Dos muitos edifícios do complexo, restam poucos. Um santuário de barca tripla para Amun-Ra, Mut e Khonsu, atribuído a Sete II, e os restos de um quiosque de Taharko, faraó núbio do século VII a.C. A coluna de 21 metros que ficava no centro do pátio é o último vestígio do quiosque, que um dia teve 10 pilares papiriformes conectados por arquivoltas de pedra que sustentavam um simples piso de madeira. A barca sagrada do faraó ficava lá. O segundo pilone tem um vestíbulo com estátuas colossais de granito rosa à frente. Uma foi usurpada por Pinedjem, um sumo sacerdote que virou faraó, mas acredita-se que remonta à era de Ramsés II, o auge do templo. A estátua esquerda tem 15 metros, e a seus pés, há uma menor da esposa ou filha do faraó.
Ao fundo do grande pátio, o segundo pilone tem cerca de 100 metros de largura e quase 30 de altura. Iniciado por Horemheb, por volta de 1300 a.C., com pedras de uma estrutura anterior em Akhenaton. O segundo pilone foi finalizado por Ramsés II e decorado por Ramsés III. Foi restaurado e ampliado 1000 anos depois, no período ptolomaico. Assim como o Templo de Sete II, o Templo de Ramsés III foi construído bem antes da muralha externa final do sítio de Karnak. Na época, ficava fora do complexo. Na fachada, vemos o rei massacrando inimigos e uma imagem do deus Amon, a quem o templo é dedicado. A entrada do templo é pelo pequeno pilone, com 2 colossos reais. O edifício tem um pátio cercado em 3 lados por um peristilo com 16 estátuas do faraó. Além do pátio, o templo de Ramsés III possui um vestíbulo, uma sala hipostila e 3 capelas para as barcas sagradas da tríade de Amon. A parte mais majestosa do templo de Amon é a sala hipostila, entre o segundo e o terceiro pilones. Composta por 134 colunas, assemelha-se a um imenso papiro em pedra. Originalmente seria coberto por um teto, com luz filtrada por janelas de treliça, algumas ainda no lugar. As inscrições ainda são visíveis nas colunas, a maioria em pé. Rica fonte de informação para historiadores. As colunas, de 23 metros, estão alinhadas no eixo central desta imensa sala com 103 metros de comprimento e 53 de largura. Sua circunferência aumenta de 10 para 15 metros no topo, onde os capitéis florescem. Os suportes laterais têm 15 metros de altura e 8 de circunferência. Ou seja, muito espaço para texto. As inscrições nas colunas narram feitos de faraós, gravadas na pedra, estão lá para quem quiser ler. O desafio é decifrá-las. Na época de Tutmés I e Tutmés II, a área além do terceiro portão era o pátio do Templo de Amon, com um pilone monumental, o quarto e 2 pares de obeliscos. O obelisco, obra de Tutmés I, é um imenso bloco monolítico de granito, com 22 metros de altura e pesando 140 toneladas. Os demais monolitos foram removidos para cidades maiores do Império Romano e lá destruídos por terremotos. Após algumas salas, algumas mais preservadas, chegamos ao Santo dos Santos. O altar de Amun-Ra foi erguido na era grega, no século IV a.C. Substituiu outro idêntico de granito rosa, provavelmente danificado. Abre-se ao acesso divino em ambas as pontas. No auge de sua popularidade, Amon foi associado a Ra, o deus do sol, formando o deus cósmico, Amon-Ra, o Eterno, o Senhor de Karnak e Criador de todas as coisas, que existe permanentemente em tudo. Jerusalém, em Israel, é central para o judaísmo, cristianismo e islã.
A Cidade Velha é cercada por muralhas, com 2 bairros predominantemente muçulmanos, um cristão, um armênio ortodoxo e um judeu. Várias religiões, povos e grupos socioeconômicos se misturam na cidade. Entra-se na cidade por um dos 8 portões esculpidos na rocha. O portão de Damasco fica entre os bairros cristão e muçulmano. Jerusalém é uma cidade mediterrânea que pode adormecer e reavivar em fervor religioso. É preciso passar diante do Muro das Lamentações. Fiéis podem ser vistos lá a qualquer hora, dia e noite. Este remanescente de uma antiga muralha do templo judaico de Herodes, do século I depois de Cristo, é o local mais sagrado para a fé judaica. A tradição diz que no Muro das Lamentações, ou Kotel, os fiéis escrevem seus desejos em oração. Eles dobram seus papéis e os colocam entre as pedras do muro. Os sefarim, rolos da Torá usados em orações, ficam sob o cotel, em sala proibida a mulheres. Os rolos são guardados em arcas sagradas. Estudiosos religiosos dedicam-se à lei judaica. A esplanada em frente ao muro é local de celebração na fé judaica, onde muitos feriados religiosos são celebrados. O Monte das Oliveiras a leste de Jerusalém. É uma cordilheira com 2 colinas. É um local importante para as 3 religiões monoteístas. Para católicos, o cume do monte é o local da ascensão de Cristo, 40 dias após sua morte. Aqui jaz o maior e mais antigo cemitério judaico do mundo. Para o judaísmo, o Messias que ressuscitará os mortos virá ao Monte das Oliveiras antes de Jerusalém. Os primeiros aqui seriam os primeiros ressuscitados. Diante do Monte das Oliveiras, o Portão dos Leões é a única entrada leste da muralha. Seu nome vem de esculturas felinas em ambos os lados. Cristãos o chamam Portão de Santo Estevão. A Pedra da Unção no Santo Sepulcro é onde o corpo de Cristo foi preparado para o enterro. Este local, muito sagrado para cristãos, é de peregrinação desde o século IV. O Domo da Rocha é sagrado para os muçulmanos. Ele guarda a rocha de onde Maomé ascendeu ao céu. As paredes octogonais que apoiam a cúpula dourada da mesquita foram erguidas no século VII. Durante as cruzadas, no século XII, o local foi transformado em uma igreja chamada Templum Domini. Foi restaurado ao culto muçulmano em 1187, após Saladino tomar Jerusalém.
O Domo da Rocha fica numa plataforma artificial retangular. 8 escadas levam à plataforma, onde o monumento se ergue no meio. 4 entradas, aos pontos cardeais, levam ao interior do domo. O arquiteto sírio-bizantino optou por forma octogonal e 2 paredes concêntricas na tradição cristã. A parede central, ao redor da rocha sagrada, tem uma cúpula dupla de madeira coberta de bronze. Azulejos azuis em fundo dourado, da era otomana, decoram as paredes. É visualmente atraente. As fortificações em Jerusalém foram feitas na época do rei Davi, em 1004 a.C. A Torre de Davi foi construída no século II a.C. para reforçar um ponto fraco nas defesas da cidade antiga. Torres junto ao portão de Jafa. Após a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C., o local tornou-se militar. A cidade foi conquistada e reconstruída por muitos grupos. Primeiro, árabes no século VII, depois cruzados na Idade Média, mamelucos no século XIII e, por fim, otomanos. As muralhas de hoje foram erguidas no século XVI por Solimão, o Magnífico. Os otomanos também construíram mesquita e minarete visíveis hoje. A cidadela tem vestígios importantes e é um sítio arqueológico notável. Durante 500 anos, a cidade proibida de Pequim foi lar de 24 imperadores chineses. Na Praça da Paz Celestial, Mao Zedong proclamou a República Popular da China em 1º de outubro de 1949. O local é muito venerado pelos chineses. O palácio, que se estende por 72 hectares dentro da cidade imperial, era a residência pessoal do imperador. Foi edificado pelo terceiro imperador Ming de 1406 a 1420. É um dos palácios mais antigos e preservados da China. Hoje, foi convertido em um museu, o Museu do Palácio Imperial. Abriga tesouros imperiais e importantes obras de arte chinesas, como pinturas, cerâmicas, instrumentos musicais e esculturas de bronze. A construção dividiu a cidade proibida em duas. Uma parte era dedicada aos assuntos públicos e a outra, à vida privada. O pátio externo, que contém o Salão da Harmonia Suprema, o Salão da Harmonia Perfeita e o Salão da Harmonia Preservada, compunha a parte oficial da cidade, onde o soberano recebia seus ministros e presidia as cerimônias. O pátio interno era a seção privada, que continha o gabinete de trabalho do imperador, os aposentos da família imperial e também os das concubinas. A Cidade Proibida é realmente uma cidade dentro de uma cidade. O imperador e seu séquito viviam basicamente em prisão domiciliar, saindo apenas em raras ocasiões. O dragão representa o imperador. Segundo a lenda, o imperador era o dragão do sol do céu, e em conformidade com essa lenda, a cidade abriga 9.999 quartos. Este número é bastante significativo. Segundo a tradição, só divindades podiam construir um palácio de 10.000 quartos. Assim, ao construir 9.999 quartos, os homens buscavam o ideal da perfeição. O pátio interno inclui o Palácio da Pureza Celestial, o
o Palácio da Tranquilidade Terrena e o Salão da União. Esses edifícios são rodeados pelos 6 palácios orientais e 6 ocidentais. A construção da Cidade Proibida, iniciada na dinastia Ming, empregou cerca de 100 mil artesãos e quase 1 milhão de trabalhadores, conforme a documentação histórica. Os edifícios principais da cidade situam-se no eixo central, que é o mesmo de Pequim. Os demais edifícios alinham-se simetricamente nos lados do eixo. A cidade é traçada com majestade. A maioria era de madeira. As colunas das bases de mármore sustentam o belo telhado com telhas vitrificadas amarelas. Documentos históricos das eras Ming e Qing revelam que somente edifícios imperiais, palácios, túmulos e monastérios, construídos sob ordem do imperador, podiam usar telhas vitrificadas amarelas. Quem ousasse violar essa lei arriscava a morte. O verdadeiro nome completo da cidade é Cidade Púrpura Proibida. Desde a antiguidade, os chineses veem o amarelo como cor nobre e o vermelho como cor da alegria. Seu nome também alude à Estrela do Norte, pequena estrela púrpura na astronomia chinesa. Como o Palácio Imperial ficava no centro de Pequim, representando o centro administrativo do estado, seu nome evocava a estrela central da rotação celestial. O Jardim Imperial fica ao norte da Cidade Proibida. É conhecido como Jardim dos Fundos por ficar atrás do pátio interno. Ele inclui um palácio e mais de 10 salões, quiosques e mirantes dispostos simetricamente. Há formações rochosas, áreas plantadas, esculturas e muitas árvores, incluindo ciprestes centenários. Nesta área, arquitetura e natureza coexistem em paz, fruto de uma busca por harmonia. Nessas épocas, os chineses valorizavam todas as artes. De 1420 a 1644, a Cidade Proibida foi sede de 14 imperadores Ming. O último imperador se enforcou na rebelião de 1644. A dinastia Qing seguinte também residiu na Cidade Proibida, quebrando a tradição de que novas dinastias deveriam morar em novos palácios. 10 imperadores Qing sucederam-se na Cidade Proibida de 1644 a 1912. A Cidade Proibida deixou de ser centro político da China após a abdicação de Puyi, último imperador, em 12 de fevereiro de 1912. Depois de ter sido a residência de 24 imperadores por um período de 500 anos, a Cidade Proibida é agora um museu magnífico e está em constante renovação. Tombada pela Unesco em 1987, é a maior estrutura de madeira do mundo. No extremo sul da África, a cidade do Cabo é tida como a cidade-mãe sul-africana. A cidade recebeu o nome do Cabo da Boa Esperança, a 50 quilômetros do centro histórico.
Hoje, a Cidade do Cabo é destino turístico. Os visitantes podem desfrutar de várias atividades náuticas, como surf, passeios de barco e pesca de linha. A Baía Abrigada cria um porto natural que protege os barcos dos ventos fortes. Na Noble Square, à beira-mar, estão as estátuas de bronze dos 4 Nobel da Paz sul-africanos, incluindo Nelson Mandela. O Castelo da Boa Esperança é o edifício mais antigo. Construído pela Companhia Holandesa das Índias Orientais em 1670, logo após sua chegada. É um forte em estrela com 5 bastiões, para proteger os interesses holandeses dos ingleses. Foi declarado Monumento Nacional em 1936 e hoje é um museu. Dentro da Varanda do Gato, o portal para a residência do governador é notável. A fortaleza abrigava lojas, uma igreja, oficinas e residências. Em frente à Praça do Mercado, a Câmara Municipal da Cidade do Cabo é uma construção inglesa de 1905, feita após o domínio inglês do país. É feita de calcário cor-de-mel importado da Inglaterra. A torre tem um relógio que soa as horas, como os sinos de Westminster. O centro da cidade, chamado City Bow, deve seu nome à sua localização no sopé da Table Mountain, entre o Devil's Peak a leste e o Lion's Head a oeste. Embora a Cidade do Cabo seja a mais antiga do país, ela mostra seu passado histórico aos visitantes com métodos ocidentais. Cidade do Cabo é famosa pela arquitetura vitoriana e colonial, a cabo holandês. Long Street é a rua mais animada da Cidade do Cabo. Sua arquitetura vitoriana e varandas de ferro a tornam das áreas históricas mais preservadas da Cidade do Cabo. O Slave Lodge e a Church Square, ambos na Adderley Street, relembram a história da Cidade do Cabo. O Slave Lodge foi erguido no século XVII, auge do tráfico holandês de escravos. A Church Square era onde escravos esperavam seus senhores aos domingos durante a missa. O Jardim da Companhia, fundado por Jan van Riebeeck, surgiu a pedido da Companhia Holandesa das Índias Orientais. O jardim garantia aos colonos o fornecimento de legumes e frutas. Hoje, é um parque e jardim botânico notável. Vem aqui para se aproximar da natureza e fugir da agitação da cidade. O parlamento fica na entrada do Jardim da Companhia. O Parlamento Sul-Africano é democrático desde 1994, com a nova Constituição. O Memorial de Delville Wood, no centro do jardim, celebra a memória dos quase 3.000 soldados sul-africanos mortos em Delville Wood, na Primeira Guerra Mundial. Distante do centro da cidade movimentado, o bairro Malaio, conhecido como Bo-Kaap, se espalha pelas encostas da Signal Hill. O Malaio do Cabo é um grupo étnico sul-africano, descendente de escravos indonésios trazidos em 1667. O bairro Malaio é um dos mais pitorescos da cidade, com ruas de paralelepípedos, casas coloridas e mesquitas. A ilha Robben fica a menos de 7 quilômetros da costa sul-africana. Holandeses estabeleceram prisão na ilha em 1658. Após uso como prisão militar no século XIX, a ilha Robben virou centro psiquiátrico e colônia de leprosos. A ilha controlava a propagação de doenças, isolada do continente, oferecendo um ambiente saudável aos doentes.
Fortificações e postos militares só surgiram na Segunda Guerra Mundial. Em 1959, a Ilha Robben foi anexada e virou um centro penitenciário de segurança máxima. Abrigava presos de longa duração, do ANC e de movimentos anti-apartheid. Nelson Mandela foi aprisionado neste local por quase 18 anos, iniciando-se em 1964. A prisão fechou as portas em 1996, mas não a memória. Desde então, tornou-se patrimônio mundial e museu, abrigando grande parte da história sul-africana. Localizada a meio do hemisfério sul, entre o Equador e a Antártida, a África do Sul goza de um clima temperado e variado. No sul, o Cabo tem clima mediterrâneo, com verões secos e quentes, com temperaturas de 30 graus Celsius. Situada entre os oceanos Índico e Atlântico, a cidade possui magníficas praias de areia branca. Clifton é dos bairros mais ricos da cidade. Disse que as 4 praias de Clifton são as mais belas do mundo, um verdadeiro paraíso. Havana, a capital da ilha de Cuba, é uma cidade vibrante, cheia de energia e muito movimentada. Protegida do mar pelo Malecón, uma orla de 7 metros de largura, a cidade conta com 2,4 milhões de habitantes, sendo a maior do Caribe. Desde que foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco, em 1982, Havana Velha, coração histórico de Havana, passou por grande restauração após 2 séculos de quase abandono. A Plaza de la Catedral é o conjunto arquitetônico colonial mais harmonioso e homogêneo. O Museu de Arte Colonial e Palácios estão aqui. A catedral foi erguida por jesuítas no século XVIII. Sua fachada elegante e ornamentada lembra a arquitetura italiana. A catedral é dedicada a São Cristóvão, o padroeiro da cidade. O autor cubano, Alejo Carpentier, notou que esta catedral era música esculpida em pedra. A música está em toda parte em Cuba, o país da salsa. Em cada rua, restaurante ou praça, um grupo toca. Atravessando o grande jardim da Plaza de Armas, no centro histórico, chega-se ao Palácio dos Capitães Generais, um deslumbrante palácio barroco. Atualmente abrigando o Museu da Cidade de Havana, o palácio foi construído no século XVIII para o governo colonial espanhol de Cuba. O majestoso pátio interior abriga a estátua de Cristóvão Colombo. Cuba é a terra da Revolução. Na Plaza de Armas, há milhares de livros narrando as vidas de Fidel Castro, Che Guevara e outros participantes da luta pela liberdade do país. O Hotel Santa Isabel é uma residência colonial de 1710, sob as arcadas da cidade. O estilo é sóbrio, por dentro e por fora. Um pátio decorado com plantas tropicais e uma bela fonte ocupa o lugar central. Aqui, restaurar o patrimônio cultural rima com luxo. Na Calle Obispo, rua principal, um edifício rosa-choque. Turistas passam indiferentes. Porém, o Ambos Mundos, o Hotel Ambos Mundos,
é onde o escritor Ernest Hemingway relaxava entre livros, mulheres ou continentes, de 1930 a 1940. Hemingway tinha uma ética de trabalho disciplinada. Acordava cedo, 5h30, e escrevia até o meio-dia. Depois, ele saía, muitas vezes para beber no bar El Floridita. O El Floridita é o berço do daiquiri. Aqui, o barman constante tornou famoso o coquetel local de rum cubano, limão e cana, apreciado pelo escritor. Como um apreciador de coquetéis, Hemingway frequentava o El Floridita e a Bodeguita del Medio, outro bar famoso em Havana. O mojito, outro coquetel de rum, é a especialidade do bar aqui. É possível observar carros americanos da década de 50 circulando livremente por todas as ruas da vibrante e histórica cidade de Havana. Isso não é paixão por carros antigos, mas sim necessidade. Desde o embargo e a crise do petróleo, a venda de carros é proibida. Então, carros antigos são preservados, restaurados e renovados, quase imortalizados. O Capitólio de 1929 replica o de Washington, D.C. O antigo Congresso é o edifício mais imponente de Havana. Sua cúpula se eleva a mais de 90 metros, e na fachada do monumento, as duas estátuas de bronze, com 7 metros e 15 toneladas cada, simbolizam o guardião da virtude e do trabalho. Entre os símbolos da cidade, o Capitólio combina elegância neoclássica com elementos Art Deco. Os charutos são, sem dúvida, uma das principais fontes econômicas de Cuba. A fábrica Partagas, grande produtora de charutos, fica em Havana. O conhecimento é transmitido de geração em geração, ao som de programas de rádio e noticiários lidos pelo encarregado em alto-falantes em linha com a tradição comunista. Na fábrica, charutos são enrolados, prensados, embalados e verificados. Todos os passos são tomados para um produto de luxo. A indústria do charuto gera mais de 350 milhões de dólares para Cuba anualmente, e a nação caribenha possui mais de 70% do mercado global. No ano de 1510, os primeiros colonizadores espanhóis desembarcaram na ilha e deram início à sua conquista. Havana passou por um período de grande crescimento econômico e cultural no século XVII. Então, os ventos da mudança revolucionária sopraram em Cuba e em seu povo entre os séculos XIX e XX, levando Havana a se desenvolver em uma combinação especial de história, cultura e patrimônio. A Plaza Vieja, de 1559, era a Plaza Nueva. Foi um lugar de prestígio nos séculos XVII e XVIII. A praça é cercada por edifícios construídos ao longo de 4 séculos. Porém, a situação econômica desfavorável, decorrente de crises, do embargo e furacões, deixou este país rico em cultura de joelhos. Os rostos sorridentes do povo cubano ocultam as ruínas das opulentas fachadas antigas, vítimas do tempo e da maresia. Aí reside o encanto de Havana. O castelo de Vaux-le-Vicomte, a 50 quilômetros de Paris, França,
É um castelo do século XVII para Nicolas Fouquet, superintendente de finanças do rei Sol, Luís XIV. Nicolas Fouquet chamou os melhores artistas da época para seu castelo. O arquiteto Louis Levaux, que se tornou o primeiro arquiteto do rei, o pintor Charles Lebrun, fundador da Academia Real de Pintura, e o paisagista André Lenotre, que também se tornou o jardineiro-chefe do rei. O castelo, uma obra-prima arquitetônica e decorativa de meados do século XVII, é hoje a maior propriedade privada tombada como monumento histórico. Nicolas Fouquet tinha papel importante no Estado francês, e Levaux o via como um imperador romano. Ele se inspirou na arquitetura italiana dos palácios romanos e a integrou em seu projeto do castelo francês. Levaux era o supervisor técnico, mas pedia aprovação aos outros dois artistas, o decorador Lebrun e o paisagista Lenotre. Eles trabalharam em colaboração. E quando Levaux decidiu que a fachada de 30 metros de altura seria refletida em um lago a 400 metros, cálculos detalhados foram feitos. Outro sinal tangível da parceria entre o arquiteto e o arquiteto paisagista, que trabalharam para criar este conjunto harmonioso, reside no uso de uma técnica arquitetônica transparente que exige que nenhuma parede obstrua a vista. Os 3 arcos atravessam o castelo, realçando sua aparência transparente. O salão, que vê os jardins, é o coração desta arquitetura transparente. É um belo conjunto que vai do chão ao teto. Uma grande sala oval de 2 andares. É uma sala única em termos de decoração, com um teto abobadado que o decorador Lebrun, infelizmente, não teve tempo de concluir. No castelo, o decorador serviu ao talento de Fouquet. Tetos em caixotões ao mais puro estilo Luís XIII. Tapeçarias, nada é belo demais. O quarto de Nicolas Fouquet, ou o Salão das Musas, inclui uma alcova e mobiliário do marceneiro Boulle. Molière encenou aqui peças de teatro. A alcova foi transformada num palco. O teto da sala foi decorado pelo próprio Lebrun. As 8 musas estão aqui retratadas. As paredes estão cobertas com 5 tapeçarias que retratam a história de Diana. O Salão de Hércules é uma das antecâmaras do apartamento de Fouquet. A antecâmara é o primeiro de 3 cômodos que tradicionalmente formam um apartamento privado. Ela precede o gabinete e o quarto. O superintendente de finanças trabalhava aqui, em seus aposentos. Fouquet era o ministro das finanças, fornecia dinheiro e mantinha redes financeiras. Ele era oficialmente responsável por arrecadar dinheiro e emprestá-lo ao rei por meio de contratos complicados e, certamente, lucrativos. Esta escrivaninha, de ébano e interior de couro, é obra de Jean Mas. Sentado em sua escrivaninha estilo Mazarin, Nicolas Fouquet despachava ordens para todo o reino, e esta estátua de Oran, o homem em oração, supervisionava as escolhas deste homem extremamente poderoso. Os quartos do antigo proprietário estão muito bem restaurados. Dá para ter uma ideia do dia a dia dos antigos moradores. Aqui ficava o quarto do moralista Jean de La Fontaine, um convidado frequente durante o período de opulência do castelo. Ele foi amigo da família por muito tempo.
o castelo de Vaux-le-Vicomte virou referência para arquitetos. Eles copiaram seu estilo, que é tão particular tanto na decoração de interiores, quanto especialmente nos jardins franceses. Os jardins, localizados ao sul do castelo, são notáveis por suas dimensões e estilo. Árvores podadas, lagos, estátuas e alamedas organizadas, um jardim francês. Para projetar os jardins, André Lenotre usou efeitos ópticos e as leis da perspectiva. Usou a perspectiva forçada. Essa técnica consiste em aumentar o tamanho de todos os elementos do jardim: canteiros, estátuas, lagos e topiarias. Quanto mais longe do castelo, maiores eles se tornam. Isso altera a percepção visual pela perspectiva natural e permite uma visão harmoniosa dos vastos jardins ao redor do castelo. Uma obra majestosa, focada nas técnicas de transparência e luz de seus criadores, o Castelo de Vaux-le-Vicomte é testemunho de séculos de história. Ao admirar o talento de arquitetos, jardineiros e designers que deram vida a este castelo, você se envolve em uma aura de realeza, permeando o majestoso salão dos guardas, a elegância das antecâmaras, os formais salões de recepção e os exuberantes jardins.